Bom dia, galerinha. Do sexto ano aí. Vamos continuar com nossos conteúdos. O tema de hoje é, como já analisamos na aula passada, o relevo, tipo de relevo, agentes do relevo. E agora nós vamos para o nosso relevo do nosso Brasil. Um relevo de altitude modesta. O relevo do Brasil apresenta altitudes se comparando às áreas de outras terras emersas do mundo, com drobamentos antigos que sofreram intensos processos erosivos ou desgaste pelos agentes modeladores no decorrer do tempo geológico. Predominam-se áreas com altitudes menores que 500 metros. Nós vamos analisar os três tipos de relevo: os planaltos, as planícies e as depressões. São os três tipos de relevo brasileiro. Vamos analisar aí nas regiões brasileiras as áreas de maiores altitudes do relevo. Se você observar aí, o mapa está verde, amarelo claro e essa parte marrom escuro. Nessa área mais escura é onde predomina as maiores altitudes do relevo brasileiro. Vamos ver aqui quais são as regiões que prevalece essa altitude. Nós temos aqui a região norte aí com a maior altitude, onde está o Pico da Neblina. Nós temos aqui entre o norte, entre o sul e o centro-oeste e o sudeste, e nós temos aqui na região nordeste. São essas áreas que são encontradas maiores altitudes do relevo brasileiro. Vamos para a área dos planaltos. O planalto brasileiro estão circundados ou rodeados por depressões. Os planaltos e chapadas da bacia do Paraná se estendem pelos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, constituindo com os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste os planaltos mais extensos do território brasileiro. As planícies, correspondente às áreas mais ou menos planas em que o processo de deposição de materiais, tanto sedimentos fluviais trazidos pelas águas dos rios, como marítimos, eólicos e lacustres de lagos. No Brasil, as planícies podem ser agrupadas em dois tipos: planícies marítimas ou costeiras, localizam-se no litoral e são formadas por sedimentos marinhos, e planícies dos tabuleiros litorâneos, que formam praias, e da planície da Lagoa dos Patos. E por segundo, planícies continentais, situadas no interior do território brasileiro. São formadas principalmente por sedimentos fluviais. É o caso da planície do Rio Amazonas, da planície do Pantanal Mato Grossense. E por terceiro tipo de relevo brasileiro, nós temos as depressões. Originam-se do desgaste dos planaltos, provocado principalmente pela ação dos agentes externos. No território brasileiro, ocorre apenas depressões relativas, ou seja, localizadas em altitudes mais baixas que as terras que as circundam, mas acima do nível do mar. Duas depressões se destacam em extensão: a depressão sertaneja e do Rio São Francisco, e a depressão marginal sul-amazônica. As depressões do território brasileiro apresentam altitudes entre 200 a 500 metros, em alguns casos entre 500 a 800 metros. Veremos aqui os três tipos de relevo dentro do mapa do Brasil. Nós vamos ter essa parte mais escura, desde a região sul até a região sul aqui, até o nordeste, sudeste e uma parte do centro-oeste. Nós temos aí a presença dos planaltos. As depressões são essas cores mais claras,
nós temos aqui, nós temos no norte, nós temos, se você observar, na parte do nordeste, centro-oeste, norte, são as depressões. E essa parte amarelo claro, nós temos justamente as planícies. Observe aqui, ó, centro-oeste, nós temos aqui o litoral, nós temos aqui por parte do norte, do nordeste, e nós temos aqui toda a bacia amazônica. Tudo isso aqui faz parte das planícies. Qual é a importância de estudar esse relevo? O relevo é um dos fatores do quadro natural que condicionam a ocupação humana dos territórios. Áreas montanhosas, em geral, impõem dificuldades de fixação e de locomoção humana. Já as áreas planas facilitam a construção de rodovias e ferrovias, enquanto áreas planálticas favorecem a construção de hidrelétricas. Valeu, galerinha. Esse foi o nosso conteúdo relevo brasileiro. Até o nosso próximo encontro.